Gênesis capítulo 1 e no versículo 1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a terra ali, naturalmente, que é o planeta, e o planeta Terra é criação de Deus, a terra é de Deus. A própria Bíblia diz lá em Jó 26, versículo 7, que Deus simplesmente disse para a terra pairar sobre o nada. Quer dizer, a terra, ela é suspensa e sustentada dentro do sistema solar só pela palavra de Deus. Deus disse para a terra: olha, você vai ficar aí sempre girando em torno do Sol. Você vai ficar aí girando em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol, que é o chamado movimento de rotação e o movimento de translação. O de rotação é quando ela gira em torno do seu próprio eixo para completar o dia de 24 horas. 6 vezes 24 horas, e quando ela faz aquele movimento de translação, que é o movimento em torno do Sol, é quando ela leva os 365 dias para girar em torno do Sol, mais uma fração aqui de 6 horas, que a cada 4 anos surge um ano bissexto, somando essas 4 horas a mais que passa cada ano, 4 vezes 6, 24, aí dá um dia a mais a cada 4 anos. Então perceba que isso daí foi uma ordem de Deus. Deus disse que a terra deveria ficar ali girando, pairando sobre nada, e ela não despenca do universo, porque ela é sustentada pela palavra de Deus. Aleluia! É de Deus, que aliás ele deixou isso bem claro lá no Salmo 24, quando diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Portanto, a terra é propriedade de Deus, mas esta terra que é propriedade de Deus, este planeta Terra, nós sabemos muito bem, queridos e amados irmãos, que Deus criou, não para destruí-lo, mas, queridos irmãos, para que o homem vivesse para sempre feliz neste planeta. Mas, por causa do pecado que afetou a humanidade, queridos irmãos, aí, naturalmente, que o planeta Terra, ele se tornou vítima da própria ação maligna, aquela terra em que Deus havia abençoado, quando disse para o homem: crescei, multiplicai, enchei a terra. Depois ela se tornou maldita por causa do pecado. Perceba que depois que o homem pecou, aí Deus teve que dizer: maldita é a terra por tua causa. A terra se tornou amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Aí, resultado, queridos irmãos, aquela sociedade pecadora, ela foi se evoluindo, crescendo, até que chegou um momento que toda a sociedade se corrompeu, todo gênero humano se corrompeu, e como todo gênero humano se corrompeu, o próprio Deus disse para Noé: toda a terra está corrompida pela violência. Veja que, de certa forma, a humanidade passou a ser chamada de terra como um todo. Quer dizer, toda a terra, todas as pessoas estão corrompidas por causa da sua violência. O gênero humano, aí foi quando Deus disse para Noé que seria destruída toda a terra pela água, através do dilúvio, e até que Deus, queridos irmãos, de fato destruiu aquela humanidade pecadora através do dilúvio universal. E Deus, então, por misericórdia, reiniciou o mundo novamente através de 8 pessoas: Noé, os seus 3 filhos e a sua esposa e as suas 3 noras, um total de 8 pessoas. Ali Deus estava dando uma nova chance para a terra, uma nova chance para a humanidade, quando depois do dilúvio, aí Deus reiniciou a humanidade através dessas 8 pessoas. Aí Deus, por misericórdia, diz a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 9, que agora Deus abençoou a Noé e abençoou novamente a terra, dizendo que enquanto a terra durar, não vai deixar
deixar de haver calor, nem inverno, nem frio, não vai deixar de produzir. Aí aquela maldição proferida por causa do pecado de Adão, agora Deus quebrou e foi abençoada através de Noé. Mas isso era enquanto a raça de Noé estava pura, porque infelizmente novamente se multiplicou a descendência de Noé, foi se degenerando novamente a humanidade pecadora. Aí resultado novamente, a terra estava debaixo de maldição por causa da pecaminosidade daquela nova geração pós-diluviana. Aí o que é que Deus pensou? Bem, se eu novamente te destruir, aí realmente não vai sobrar ninguém. Aí Deus mais uma vez usa de misericórdia. Aí Deus fala, em vez de eu destruir novamente a terra, arrumar um outro dilúvio, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar algumas punições locais, algumas punições pontuais em algumas terras mais pecaminosas. É o que Deus fez, destruindo a terra de Sodoma e Gomorra. Era ali, na verdade, Deus derramando a sua ira sobre uma sociedade totalmente pecadora. Mas aí Deus resolveu dar uma chance à humanidade. Como? Deus só vai lá até a terra de dos caldeus e diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, vou engrandecer o teu nome, e tu vai ser uma bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Aí vem o melhor. Todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Oh, que maravilha, queridos amados irmãos. Ali Deus estava quebrando a maldição que estava sobre nós através de Abraão, dizendo: todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Aleluia. Diga ao seu irmão: você é abençoado por causa de Abraão. Diga para ele: você é abençoado por causa de Abraão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas pastor, por que é que eu sou abençoado por causa de Abraão? Você vai entender isso lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, quando Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ser maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Aí você vai ver lá em Mateus capítulo 1 e versículo 1, como é que começa a genealogia em Mateus? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Aleluia. Então quando Deus falou lá em Gênesis 12, todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa, é porque Jesus é filho na carne de Abraão, e como descendente de Abraão, todos nós que aceitamos a Cristo somos abençoados pela semente de Abraão. Oh, aleluia. Aí nos tornamos filhos de Abraão pela fé, por meio de Jesus Cristo. E como Jesus é filho de Abraão, nós nos tornamos seus irmãos. E também, queridos irmãos, por tabela, filhos de Abraão e herdeiro das mesmas promessas que Deus fez a Abraão. Então, queridos e amados irmãos, aí Deus, por misericórdia, o que é que Ele vai fazer? O mundo não para de pecar. Então, o que é que Ele vai fazer? Naturalmente, Ele está preparando um povo, uma geração de eleitos para tirar desta terra, aleluia, para arrebatar desta terra ao encontro do Senhor. Aí depois Ele vai derramar todo o juízo sobre esta terra pecaminosa. Por quê? Porque na verdade a primeira advertência desse texto é para o planeta Terra, e Deus falou através do profeta Isaías. Por exemplo, Isaías 1:2, ele diz: dá ouvidos, ó céu, e escuta, ó terra. E ainda lá em Isaías, queridos irmãos, no capítulo 24, versículo 1, diz que o Senhor devastará totalmente a terra. Isaías 24:20 diz que a terra cambaleará como bêbado e balançará como a rede de dormir. Isso já está acontecendo ou não está? De vez em quando o terremoto é o quê? A terra cambaleando como bêbado.
de vez em quando as ondas sacudidas, é a terra balançando como rede, porque justamente a Bíblia já previa isso. Esta terra será bonita, queridos e amados irmãos, porque o próprio Deus disse lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 1, eu tenho uma contenda com todos os moradores da terra, porque nela não há verdade, não há conhecimento de Deus, não há amor. O que existe é só adulterar, é só perjurar, é só assassinar, é só roubos e mais roubos. É o que diz o profeta Oséias, lá no capítulo 4, a partir do versículo 1. Então, queridos e amados irmãos, esta terra como planeta, ela será devastada por causa do pecado, porque a Bíblia diz que a própria terra pesa por causa da iniquidade do homem. Queridos e amados irmãos, mas qual é a nossa maior esperança? Será que Deus vai destruir totalmente também esse planeta e esquecer dele? Não! A Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 13, versículo 13, que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Aleluia! Aí você vai para Apocalipse capítulo 21, versículo 1, João diz: e vi novo céu e nova terra. Oh, quantos têm essa esperança? Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Então receba, queridos irmãos, que Deus tem advertências sérias para a terra, mas também tem promessa de restauração da terra, tem promessa de renovação da terra. Oh, queridos irmãos, esta primeira advertência divina é para a terra como planeta, mas tem uma segunda advertência, terra. Esta segunda advertência, queridos irmãos, se refere à terra de Israel. É isso que está escrito lá em Ezequiel capítulo 36, e no versículo 6, quando Deus disse: ó, o filho do homem profetiza sobre a terra de Israel. Oh, queridos irmãos, nós compreendemos claramente que a Bíblia revela, queridos, lá naquela promessa feita a Abraão, que daria a ele uma terra. Ora, vocês conhecem muito bem que lá em Gênesis capítulo 13, depois que Ló se apartou de Abraão, a Bíblia diz que Deus disse para Abraão: olha aí para o sul, olha para o norte, olha para o leste, olha para o oeste, toda esta terra que os teus olhos estão vendo, eu darei a ti e a tua descendência. Aleluia! Então Deus prometeu um solo pátrio para Abraão e a sua descendência. Aí quando é lá em Êxodo, no capítulo 3, a Bíblia diz que a nação de Israel estava oprimida no Egito. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. Aí Deus apareceu para Moisés numa sarça e disse: Moisés, eu apareci para você para poder requisitá-lo, para que você tire o meu povo do Egito para uma terra que mana leite e mel. Aleluia! Deus havia prometido para Israel uma terra que mana leite e mel. Aí, queridos irmãos, depois de milagres extraordinários, Deus tirou o povo da terra do Egito e levou o povo pelo deserto por 40 anos, mas introduziu o povo na terra prometida. Através de Josué, a nação conquistou a terra da promessa, a tão sonhada terra que mana leite e mel. Mas aí, queridos e amados irmãos, novamente, por causa do pecado, o povo perde a terra. Aí o povo, primeiro as tribos do norte, perde a terra para a Síria, quando é levado para o cativeiro assírio. Depois o reino de Judá durou mais uns 120 anos, mas enfim, também foi tirado da sua terra e levado para o cativeiro